Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Tá chegando a hora, né? Momentos finais para a prova do Enem. E eu tô passando por aqui para a gente relembrar alguns detalhezinhos que podem ajudar vocês nessa prova de linguagens, nessa prova onde a gente vai encontrar algumas questões que abordam temáticas artísticas. Bom, e eu escolhi, né, nesse momento que eu vou ter com vocês, falar um pouquinho sobre a estrutura, né, dessa prova. Como é que a arte entra nessa história toda, né, dentro da prova de linguagens e códigos. Então, vamos comigo? Vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação para esse momento. Bom, para a gente começar, tirar o áudio. Para a gente começar falando sobre a prova, de arte, gente, precisa entender em qual caderno ela se encontra, né. A gente vai ter muitas questões de arte, que estarão na prova de humanas, tá bom. Algumas questões que abordam temáticas de arte, às vezes, apareceram já até em questões de matemática, enfim, em outras provas, mas o nosso campo de maior encontro dessa temática é dentro da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Bom, aonde é que a arte aparece, né, nessas questões? Vamos então ver essa estrutura de como que a gente vai observar as linguagens artísticas dentro da prova de linguagens. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a arte é uma forma de comunicação. Sim, há muitos e muitos anos, desde a pré-história, a gente usa a arte como forma de comunicação. E é importante a gente entender que existem muitas formas de se comunicar, né? Inúmeras formas de se comunicar. Então, existem muitas linguagens. E nós somos seres comunicantes, sim, a gente precisa se comunicar. A gente nasceu para isso, né? É uma coisa que a gente tem necessidade. E se somos seres comunicantes, a gente se comunica com o quê? Né? A gente precisa se comunicar com a gente mesmo, ou seja, essa comunicação que a gente estabelece com a gente mesmo é o que a gente chama de autoconhecimento. Então, assim, a gente usa a arte como forma de autoconhecimento. Quando, por exemplo, eu determino as roupas que eu gosto de vestir, o meu corte de cabelo, né? As minhas escolhas estéticas são uma forma de comunicação comigo mesmo, primeiramente, né, porque eu estou ali fazendo essas escolhas para mim e depois essas escolhas estéticas vão refletir muito do meu comportamento para o outro também. Sim, a gente usa muito a comunicação, né, para se relacionar com o outro, e a gente usa essa comunicação para nos relacionarmos com o mundo, né, com as culturas à nossa volta, né. Então a gente pensar, do mínimo, né, do ponto aqui local, né, para o global, né. Então a gente usa a arte para se comunicar dentro da nossa escola, dentro da nossa casa, né, dentro da nossa cidade, e aí a gente vai expandindo esses espaços territoriais aos quais a gente se relaciona com os quais a gente se relaciona, né, e com os quais a gente se comunica. Então a gente usa a arte e a comunicação nesses 3 âmbitos, né, para nos comunicar conosco, né, no autoconhecimento, com o outro e também com o mundo e com as culturas ao nosso redor. E aí, nesse sentido, vamos relembrar quais são as linguagens da arte, tá, pessoal? A gente lembrar que uma das primeiras linguagens que surgiu na história da arte foi a linguagem do som, a linguagem que a gente chama hoje de música, né. Mesmo antes de existir os instrumentos musicais, a gente já fazia música, e fazia música com o quê? Fazia música com o nosso próprio corpo, né, nosso corpo é sonoro, então a gente tirava ali esses sons, né, do nosso próprio corpo, e vinha, gente, muito de um processo de observação do mundo, né. Então esse ser que vivia ali na pré-história, esse homem e essa mulher que viviam ali nessa pré-história, eles olhavam os animais ao seu redor, os passarinhos, a água da cachoeira, né, o som da chuva, tudo isso era um mundo muito sonoro, um universo sonoro. Então a gente foi tentando, os nossos ancestrais, né, reproduzir esses sons com o seu próprio corpo, e ali estava a origem da primeira linguagem artística considerada a linguagem musical.
Bom, outra linguagem que a gente precisa lembrar que ela é bem antiga e ela tá lá nas nossas origens, né, com os nossos ancestrais, é a linguagem cênica. Sim, gente, porque a linguagem cênica ela precisa somente do corpo para existir. E dentro da linguagem cênica a gente tem a dança, a gente tem o teatro, a gente tem o circo, né? Lógico que essas artes, né, esse tipo de linguagem artística vai se estruturar só na antiguidade, né? Lá na Grécia, na Roma antiga. Mas lá nos rituais da pré-história já se configurava, as origens e as raízes dessa linguagem artística, não se esqueçam disso, né? E depois, então, a gente parte para esse âmbito da visualidade. Muitas vezes, quando a gente fala assim, qual foi a primeira arte que existiu na humanidade? A gente lembra das pinturas rupestres, né? Pois bem, eu estou passando aqui para lembrar vocês que antes mesmo de pintar, esculpir ou arquitetar obras, né, para moradia, nós, seres humanos e os nossos ancestrais, a gente já usava a música, a dança e o teatro para nos comunicar. Mas as artes visuais, elas foram necessárias, elas se configuraram como necessárias naquele momento em que começa-se a criar códigos, né, que são visuais, né? E esses códigos, eles vão aparecer aí na parede das cavernas, né? E a gente também vai começar a explorar a questão da tridimensionalidade, esculpindo objetos tridimensionais e posteriormente, lá no período neolítico, né, arquitetando espaços também para a sua própria habitação. Bom, e aí por aqui na quarta linguagem, a gente está vendo aí a literatura, né? A escrita, porque sim, gente, na transição da pré-história para a antiguidade, surgem as primeiras escritas, né? A gente tem a escrita cuneiforme como uma das primeiras escritas da humanidade, né? Ou a primeira escrita da humanidade. Que vai surgir na Mesopotâmia, e ali, quando a escrita se estrutura, a gente tem o surgimento de uma linguagem importantíssima para a humanidade, que é a literatura. Bom, então aqui eu apresentei para vocês, né, quatro das linguagens da arte. A gente sabe aí que tem até a sétima linguagem, que é o cinema, né? Mas eu quis só relembrar essas origens para que vocês entendam. Poxa, por que que arte está na prova de linguagens? Porque arte é pura língua, é pura linguagem, tem várias formas de comunicação. Bom, e cada uma dessas linguagens, gente, tem um código diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bom, e o que que a gente chama de arte integrada, né? Ou artes integradas? Bom, as artes integradas, gente, é quando a gente vai juntar algumas dessas linguagens, né? Então, a gente vai ter uma linguagem que a gente vai chamar de uma linguagem híbrida, né? Ou então arte integrada. Então, por exemplo, a gente vai ter diversas linguagens artísticas, né? Diversos movimentos culturais juntos, né? Então, existe muito isso, né? Principalmente nas artes cênicas, né? Dentro do âmbito das artes cênicas do teatro, da dança, do circo, a gente pode juntar isso com artes visuais, com elementos do audiovisual, com música, com literatura, né? Enfim, a gente pode fazer uma mistura dessas linguagens e chamar essas linguagens de arte integrada ou de arte híbrida. Bom, agora eu queria falar com vocês um pouquinho, né? A gente já viu aqui que existe uma linguagem, só que a gente precisa entender que cada uma dessas linguagens que eu apresentei aqui para vocês, elas têm um código, né? E elas também envolvem a tecnologia, né? Bom, então vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem a linguagem visual, né? Bom, a linguagem visual é aquela, né, que eu observo pela minha visão, né, e ela geralmente ela deixa um objeto artístico, né, de acervo, podemos dizer assim, né, um acervo e um objeto que vai contar a história de quem produziu aquele elemento visual. Pois bem, qual que seria o código da linguagem? Tem vários tipos de códigos, né, gente? Vou dar exemplo de uma linguagem visual que é o desenho. Né? A gente tem o desenho, tem pintura, tem escultura, que eu dei o exemplo de desenho. Quais são os elementos do desenho, gente? O ponto, a linha, as formas, as cores, né? A gente tem também a textura, a perspectiva, né? Tudo isso são elementos que compõem esse código. Então, quando eu vou ler uma imagem, uma linguagem visual, ou seja, que é uma linguagem não verbal, né, não tem palavras ali, tem apenas elementos que não são verbais. Quando eu vou fazer a leitura desses elementos, eu preciso ter um conhecimento.
do que esse ponto representa, do que essa linha representa, do que essa cor representa, do que essa forma representa, né? Por exemplo, eu posso ter formas geométricas, posso ter formas orgânicas. Qual é o caminho que eu trilho quando eu faço uma escolha geométrica ou uma escolha orgânica? Então, eu vou aprendendo a traduzir esses códigos, a decifrar esses códigos para entender a arte. E por último, não menos importante, lembrar que a arte também é fruto de tecnologia, gente. Sim, tudo que a gente cria para facilitar a nossa vida, né? Por exemplo, os homens pré-históricos, quando queriam fazer pinturas nas paredes das cavernas, né? E que eles pintavam ali com os dedos, né? Usavam os dedos para fazer como pincel, né? Para fazer uma pintura. Eles foram percebendo que eles precisavam de uma técnica mais elaborada. E para elaborar essa técnica, eles precisavam de tecnologia mais elaborada. Então, eles criaram os primeiros pincéis, né, usando ali pelos dos animais que eles caçavam para construir as cerdas desses pincéis, enfim, gente. Então, a tecnologia vai ser esse material que esse artista utiliza, né? E aí, quando a gente fala desses materiais, né, existem diversos materiais que podem ser usados para fazer um desenho, né? Hoje, com a tecnologia que a gente tem desenho que é feito como esse que foi feito com uma caneta nanquim, tem desenhos que são feitos com lápis, existem vários tipos de lápis, tem desenho feito a carvão e assim vai. Então, entenderam aí a conexão entre o que a gente chama de linguagem, código e tecnologia? Pois bem, além disso, eu preciso que retomar com vocês como é que a gente discute e analisa a arte, né? Tudo, gente, tudo vai partir de três premissas, tá? De três aspectos que são muito importantes. A gente tem que lembrar que para olhar, discutir e analisar a arte, eu preciso olhar para o contexto histórico daquela obra, daquela arte. Né? Eu também preciso me atentar aos aspectos estéticos daquela obra. E, por fim, eu preciso entender qual foi a técnica que foi utilizada para criar aquela obra. O contexto histórico, gente, é porque a gente precisa entender que a arte ela vai perpassar esses períodos históricos, né? E tem várias formas de criar e produzir arte em inúmeras civilizações espalhadas em inúmeras partes geográficas. E isso vai sofrendo algumas alterações. Então, assim, cara, se eu quero olhar para uma obra de arte, se eu quero discutir e principalmente analisar essa obra, eu preciso olhar para o contexto histórico dela, olhar a data, ver que movimento artístico que ela pertenceu, né, naquele contexto. Poxa, o que que levou esse artista a ter essa escolha estética? Porque sim, gente, a escolha estética tem tudo a ver com o contexto histórico. E aí, sobre estética, é só a gente lembrar que estética é um campo da filosofia, né, que vai investigar essa essência da beleza na arte, né? E aí, toda vez que você olha para uma obra de arte, entender como é que a beleza, o conceito de beleza foi pensado para aquela obra, né? Então, existem diferentes formas de a gente compreender isso, né? A partir de diferentes pontos e visões filosóficas de mundo, né? Então, as questões estéticas também são muito importantes. E por último, com relação à técnica, só para vocês relembrarem, a palavra arte, ela vem do latim ars, que significa, né, que corresponde ao termo grego tekné, que é a técnica. Ou seja, gente, a palavra arte significa técnica, né, para os gregos, né, que vem desse latim. Bom, e aí o que que a gente vai entender então? Não existe arte sem técnica. Existe uma escolha técnica para fazer aquela arte, né? Então, o que que a gente vai observar aqui, né? É um conjunto de regras, né, que a gente tem, arte, para poder dirigir a nossa atividade humana. É como se nós não pudéssemos existir sem a arte, né? E aí eu trouxe aqui para vocês uma linha do tempo bem resumidinha mesmo, mas só para a gente lembrar que se para eu olhar para a arte eu tenho que olhar os contextos históricos, quais são os contextos históricos assim que eu vou pontuar aqui como os mais importantes para a prova do Enem? A gente já sabe, né, gente? Para o Enem, a gente vai ter um olhar aí do modernismo para frente. Das questões que a gente tem de arte, né, de todos esses anos, todas as edições do Enem, a gente vê um olhar muito mais para o modernismo, pós-modernismo e principalmente para a arte contemporânea. Então, a gente vai pegar ali do século XX para cá.
né? Que o modernismo, né, vai começar os ismos da arte, né, que são as vanguardas europeias no início do século XX para cá. Então, a gente ficar muito atento com essa estética que quebra os padrões clássicos da arte, né? Então, a gente pega ali o início do século XX, as vanguardas europeias que a gente estudou todas esse ano, então, relembrar quais são as características de cada uma dessas vanguardas, né? Do cubismo, passando pelo fauvismo, do surrealismo, do dadaísmo, né? Quais são as principais características de cada uma dessas vanguardas que nascem na Europa, né, e que se espalham pelo mundo? Chega aqui no Brasil em 1922 com a Semana de 22, com os modernistas brasileiros, mas também antropofagistas, né, que queriam fazer uma arte moderna, mas que tivesse uma cara e uma identidade brasileira, né, envoltos ali por todo aquele senso de nacionalismo pelos 100 anos de independência brasileira, né? Depois a gente vai ter esse momento que a gente chama de pós-modernismo, gente, que vem no pós-guerra, né? Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, vai se configurar ali toda uma mudança estética, né? Que a gente vai chamar esses movimentos de pós-modernismo. Então, a gente vai ter ali a pop art, a gente vai ter também o Pollock, né? Com o abstracionismo, mas aquele abstracionismo, ele vai trabalhar o expressionismo abstrato, né? Então, assim, o pós-moderno é como se esses artistas continuassem ali pensando soluções estéticas para darem conta do contexto histórico de um mundo pós a Segunda Guerra Mundial, um mundo pós-Holocausto, né, um mundo pós a destruição da Europa e do mundo como um todo depois da Segunda Guerra, né? E aí a gente vai vendo que esses artistas pós-modernos, eles vão construindo estéticas muito experimentais. Sim, a base deles é muito do experimento, de criar novas possibilidades, novos caminhos, e isso vai abrir espaço para o que a gente vai chamar de arte contemporânea, o que a gente vai chamar de arte conceitual. E aí não se esqueçam, né? A arte contemporânea, gente, se a arte moderna quebrou padrões clássicos, a arte contemporânea vai lá e elimina esses padrões, tentando dizer assim, não tem regra mais aqui. Nós vamos poder experimentar o que a gente quiser, o material que a gente quiser, né? E é aquela coisa meio do espírito dadaísta, né, que é uma semente que os dadaístas plantaram, né, no início do século XX, permanece ali e surge o que a gente vai chamar de arte conceitual, que está muito associada à ideia em si, à reflexão. Ou então é uma obra que te põe ali para pensar sobre questões contemporâneas mesmo, né, da nossa atualidade, que permeiam as nossas relações humanas, né? E com isso tudo, o artista contemporâneo também vai questionar essa questão das materialidades, né? Por que que eu não posso, então, usar lixo para fazer arte ou transformar essa cadeira que eu estou sentada aqui em arte, né? Como fez Duchamp, né? Lá no dadaísmo. Então, essas provocações, elas permanecem na arte conceitual e a arte contemporânea ela vai fluir nesse sentido e vai usar muitos sentidos. É uma arte multissensorial, mexe com todos os nossos sentidos ao mesmo tempo. É uma arte polissêmica, sim, ela tem vários sentidos, né? Ela abre espaço para subjetividade. Né, surfando ali na estética do Hume, é, é uma arte contemporânea, ela é uma arte muito propositora, ela é um convite para que o espectador adentre os espaços criativos, né? E aí a gente se pergunta, poxa, quem é o artista aqui, né? O que é a obra? O que é o artista? O que é o espectador? Ou seja, essas paredes, elas são removidas, né? Esses padrões, eles são realmente rompidos e desestruturados com a arte contemporânea. E aí, quando a gente volta um pouquinho aí nessa história, né, volta um pouquinho para trás, a gente vai perceber que a era moderna, né, a idade moderna, ela também foi um período assim do século XV até o século, na verdade, a gente pode colocar século XIX ali, porque em termos de arte, tá, gente? Porque a gente vai ver ali uma construção do academicismo muito forte, né? Entre o Renascimento, né, até o que a gente vai chamar ali de neoclassicismo, romantismo, até mesmo o realismo, eram artes muito acadêmicas, né, muito padronizadas.
pelas academias, até que chegam ali os impressionistas e começam a tirar esses padrões, né, no final do século XIX, fazendo pintura com borrão, fazendo uma exposição que foi a exposição, né, Salão dos Rejeitados, né, o salão das obras que foram rejeitadas pela academia, e ali começa uma revolução. Então, assim, mas do século XV ali até chegar nesse século XIX, a construção do academicismo foi muito forte na arte, né? Porque existia ali um resgate dessa, desde a Renascença, desses saberes greco-romanos, né? Da técnica artística, né? E a academia vai se fortalecer nesse contexto, né? Um pouco antes disso, a gente tem a era medieval, o período medieval, em que a arte foi muito voltada para a questão do poder, né? Assim, a arte, na verdade, sempre esteve relacionada com o poder, né? Mas aqui a gente centraliza esse poder na mão da igreja e aí a arte vai ser muito religiosa. E quando a gente olha para isso, a gente vê também um viés muito anticientífico, né? E quando a ciência dá espaço para esse campo mais religioso, a gente vai ver uma arte que vai se dissociar desse campo técnico, né? Então a gente fica aí nesse período medieval com uma arte mais deformada, uma arte com uma estética bem fora do padrão científico que os gregos e os romanos preconizavam na antiguidade e que foram retomados no Renascimento, né? E aí, só relembrar, gente, que na antiguidade a gente fala muito dos gregos e dos romanos, né? Daquela arte que busca aquele padrão, aquela busca pela simetria, pela perfeição e tal. A gente não esquecer também dos povos da antiguidade, como os egípcios, os mesopotâmicos, né? E também na porção oriental, né? A China antiga. Quais foram as contribuições artísticas que esses povos deixaram para as civilizações posteriores, né? No sentido de criar uma arte monumental, uma arte que tem ali uma carga histórica enorme, né? E que possibilitou que a gente pudesse conhecer como que os nossos antepassados viveram antes de nós. E aí aqui eu não tenho a pré-história, mas dizer para vocês que tudo começa ali para gente em termos de estética, né, de construção de estética artística dentro da pré-história, com as pinturas rupestres, né, com as esculturas das Vênus, né, que foram encontradas, que eram tidas como amuletos, né, e também com a estruturação dessa conexão que a gente tem com a arte. Sim, a arte da pré-história era uma arte ritual, então havia ali uma conexão com esse rito muito grande que fazia com que esse artista pré-histórico, né, se conectasse com aqueles elementos que ele usava para sua criação naquele rito que servia para alguma coisa, né? Bom, e desde a pré-história a gente tinha essa necessidade, os artistas contemporâneos ainda têm essa necessidade. Todos nós somos, de alguma maneira, artistas e amantes da arte, porque a gente não vive sem arte, né, gente? Seja ela qual for, se você ouve música, se você escreve poesia, se você gosta de ler seus livros, se você dança, se você atua, enfim, se você gosta de cinema, tudo isso, gente, é arte que transforma vidas, né, e que faz a gente respirar diferente. Bom, é isso. Agora eu queria desejar para vocês. Vou até tirar aqui a apresentação para olhar no olhinho de vocês nessa aula derradeira aqui. Queria desejar para vocês, terceira série, a melhor prova de todas, tá? No sentido de que foram tantos simulados, né? Foram tantas sextas-feiras, fazendo provas e questões, se preparando para esse momento. Então, eu desejo que nessa aula última aqui, né, que eu estou com vocês, é, que vocês tenham muita calma, tá? Que vocês tragam tudo aquilo que a gente estudou ao longo de todos esses anos com muita sabedoria, tá? Respirem fundo e muito sucesso para vocês, viu? Um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau, tchau.